Você sabe, durante essa semana nós falamos que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, os discípulos foram lá, pegaram os jumentinhos, e montado no jumentinho, Jesus entrou em Jerusalém. E aí no capítulo 19, versículo 35, diz assim: trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em voz alta, por todas as maravilhas que tinham visto. Então olhem para mim, por favor, imagine a cena, Jesus montado no jumentinho, entrando na cidade, as pessoas tiravam suas capas para que Jesus passasse por elas, quem não tinha capa tirava ramos das oliveiras para que Jesus passasse por cima, e cantando, louvando, e diz a Bíblia, por tudo o que eles tinham visto. Ou seja, naquele momento, eles estavam louvando a Jesus pelas coisas que eles haviam visto, curas, milagres, transformação de água em vinho, multiplicação de pães e peixes. Eles estavam louvando a Jesus, não pelo que Jesus era, mas pelo que Jesus havia feito ali naquele lugar. Naquela multidão, naquela altura, era a semana da Páscoa, era a semana das festas mais importantes do povo judeu, então tinha gente de todos os lugares ali naquela cidade. De todos os lugares onde Jesus havia curado, havia libertado, havia feito vários milagres. Então muitas pessoas que estavam naquela multidão ali, muitos que estavam louvando, já haviam sido curados por ele, muitos já haviam sido libertos de demônios, muitos tiveram seus familiares beneficiados com algum milagre de Jesus, e era isso que fazia com que eles o quê? O louvassem. Mas você sabe que há uma diferença muito grande entre você louvar a Deus pelo que Ele fez na sua vida e você louvar a Deus pelo que Ele é para você. Uma coisa é você amar alguém pelo que essa pessoa faz para você, e outra coisa é você amar alguém pelo que ela é para você, pelo que ela representa para você. Naquele momento, aquelas pessoas estavam louvando a Jesus pelo que Jesus havia feito, não por Ele ser o Salvador, não por Ele ser o Messias, não por Ele ser o Senhor da vida deles, mas sim pelos milagres que Ele havia feito. Amém? Há muitas pessoas na igreja que foram curadas, foram libertas, e elas são tão gratas. Imagine você como a dona Conceição, que chegou na igreja no dia que ia se matar aqui no Rio. Quantas pessoas que também chegaram na igreja assim? Quantos de vocês de repente foram curados, chegaram já com os dias contados, chegaram na miséria, e é natural que as pessoas sejam gratas por isso, mas é importante que você entenda que não pode ser isso a única coisa que faça você amar a Deus. Isso não pode ser a única razão de você estar aqui dentro da igreja. Há pessoas que diziam assim, olha, eu fui curado, eu sou tão grata a Jesus, que eu nunca mais vou sair dessa igreja. Bastou passar por uma luta, um problema, bastou acontecer alguma coisa, ou ela pedir algo e Deus não fazer, e pronto, aquela emoção toda deixou de existir. Então, Jesus estava sendo louvado, não pelo que Ele era, mas pelos milagres que Ele fazia. E por isso, no versículo 38 diz, eles louvavam, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes, digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Quando ele viu aquela cidade, aquelas pessoas, toda aquela multidão à sua espera, cantando e louvando, ao invés dele chorar de alegria ou se alegrar, ele chorou. E como a gente vai ver aqui nos próximos versículos, não foi um choro de alegria, mas de tristeza.
o que não é normal, o que não era de se esperar. Talvez as pessoas que viram o seu semblante triste e ele chorando, talvez não esperavam, não esperavam que Jesus tivesse aquela reação, porque era natural que ele ficasse alegre, feliz, olha, todos cantando, todos me recebendo dessa maneira. Mas é aí que está o problema. O Senhor Jesus, Deus, Ele conhece quem nós somos cá dentro. E quando se trata de saber quem é a pessoa por dentro, palavras não significam nada. Imagine, por exemplo, para o marido, só a título de exemplo, imagine o marido que sabe que a esposa está com ele apenas por interesse. Ela já deu provas disso, e ele tem consciência de que ela está ali com ele, mas é só pelo que ele tem. E ele ouve ela dizendo, eu te amo, você é tão maravilhoso. Como que ele se sente sabendo que não é nada daquilo? Sabendo que o amor dela é só pelo que ele tem para oferecer. Aquelas palavras causam alegria ou tristeza? Então imagine a pessoa que diz para Jesus que ele é o primeiro na vida dela, mas lá fora faz a vontade do namorado, da namorada, do amigo, da família, em detrimento à vontade dele. A vontade dos outros, inclusive a dela, está sempre em primeiro em relação à vontade de Deus. E ele chega num domingo de manhã e ouve essa pessoa dizer, olha, eu te amo, o Senhor é o primeiro na minha vida, eu te amo mais do que todo mundo. Aquelas palavras causam alegria ou tristeza em Deus? Você está entendendo sim ou não? Jesus sabia que aquela multidão que estava ali, cantando, louvando a Ele, naquela mesma semana, porque era no domingo, naquela mesma semana, na sexta-feira, grande parte deles iriam gritar, crucifica-o, crucifica-o, e iriam trocar Ele por Barrabás. Então, quando ele viu toda aquela multidão, ele chorou, porque ele sabia que aquelas palavras não eram verdadeiras. Como está escrito aí em Isaías, que eu pedi para você abrir, no capítulo 29, versículo 13, diz assim, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Ou como dizem em algumas traduções, que maquinalmente aprenderam. Ou seja, Deus estava dizendo o seguinte, as palavras deles são apenas rituais, tradições, mas o coração deles está longe de mim. Porque as atitudes, o comportamento, as escolhas que eles fazem não tem nada a ver com as palavras que eles dizem para mim. Como o marido que sabe que a esposa fala uma coisa, mas o seu comportamento diz outra, ou vice-versa. Assim é o louvor na boca daquela pessoa que não é convertida de verdade. Olhem para mim, por favor. Deus tem prazer, nós daqui a pouco vamos louvar Ele, vamos adorar Ele, e Ele tem prazer nessas palavras. Mas quando essas palavras são verdadeiras, quando elas saem da boca de alguém que verdadeiramente está disposto a louvar Ele, não só com palavras, mas acima de tudo com a sua vida. Amém? Por isso Jesus chorou. E aqui no versículo seguinte diz, dizendo, ao chorar, Ele disse, se tu conhecesses também. Lucas 19, 42. Se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está o quê? Encoberto aos seus olhos. Jesus deu um suspiro de tristeza e disse, se vocês conhecessem. Mas eles não conheciam. Eles conheciam Jesus como aquele que curou os enfermos, como aquele que libertou os endemoniados, que ressuscitou os mortos, mas não conheciam Jesus como o Salvador da alma deles. E por isso Jesus disse, se vocês conhecessem. Eu posso imaginar Jesus
Ali ele estava na sua última semana antes de ser crucificado. Então ele viveu toda a sua vida, seus 33 anos até aquele momento, fazendo tudo por aquelas pessoas, para que elas se convertessem. Jesus não só curou, não só libertou, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus mostrou com todos os detalhes. Imagine se nós ouvimos uma pregação hoje e essas palavras tocam em nós, imagine elas vindo da boca do próprio Senhor Jesus. Então quantas mensagens, quantos ensinamentos, quantas coisas Jesus fez para despertar aquelas pessoas, para que elas fossem salvas. E ele olha para aquela grande multidão e vê que todo aquele esforço que ele fez, e o que ele também faria naquela cruz nos dias seguintes, ainda não era suficiente para salvar aquelas pessoas. Como um pai que está ali vendo o seu filho sofrendo, tentando ajudar ele, fazendo de tudo para o ajudar, mas o seu filho continua insistindo a não aceitar a sua ajuda. Então essa foi a tristeza de Jesus. E por isso ele disse, se você conhecesse. Você observa que o que converte uma pessoa não são os milagres. Milagres não convertem ninguém. Eu já vi pessoas pensarem assim, se Deus me curasse, se Deus fizesse isso na minha vida, minha fé seria mais forte. Engano, mentira. E eu posso dizer isso para você, porque por experiência, no meu ministério, eu já vi, pelas coisas que eu já vi, a maioria das pessoas que abandonaram a fé, a maioria das pessoas que saíram da igreja, foram as que mais foram abençoadas. Grande parte delas deram testemunhos maravilhosos, viram coisas extraordinárias, mas nem assim se converteram de verdade. Por outro lado, eu tive o prazer de conhecer pessoas por onde eu passei, que Deus fez alguns milagres, mas que não aconteceram assim coisas extraordinárias. Eu conheci pessoas que nunca deram testemunho no altar, de algo assim extraordinário, mas que nunca abandonaram a sua fé. Que passaram por situações, viram sua família colocá-la para fora de casa, passaram pelos desertos, mas nunca perderam a fé, mesmo não tendo visto na sua vida grandes milagres que muitas pessoas viram. Essas pessoas aqui, que fez Jesus chorar, elas viram coisas que nenhum de nós vimos. Elas viram um morto saindo de dentro do sepulcro. Elas viram 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Eles ouviram pregações vindas da boca do próprio Senhor Jesus, mas ainda assim não se converteram, por causa da dureza do coração delas. Prova de que não é uma pregação forte, não é um testemunho extraordinário que vai convencer ninguém. É a pessoa, e somente ela que vai decidir se ela realmente quer se converter, se entregar a Jesus ou não. Entende-se ou não? Se ela quer realmente conhecer Jesus como o Salvador dela, ou se ela quer apenas conhecer o que vai curar, o que vai libertar ela. Então, quando Jesus disse isso, ele continuou no versículo seguinte, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conhecestes o tempo da tua visitação. Eles não conheceram aquele que estava ali visitando eles, quem estava ali com eles. Amém, gente? Jesus estava querendo evitar que isso acontecesse. O que Jesus disse aqui, que eles seriam invadidos, que tudo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, se cumpriu menos de 40 anos depois. Que aqui era o ano 33 depois do nascimento de Cristo. E no ano 70, ou seja, menos de 40 anos depois, Roma invadiu Jerusalém e destruiu o templo, destruiu toda a cidade, e a nação de Israel deixou de existir até 1950 e pouco, se eu não me falha a memória. Até esse dia, a nação de Israel havia deixado de existir. E não ficou ali pedra, conforme Jesus disse aqui. Mas Jesus estava chorando porque ele fez tudo o que ele podia para que aquilo não acontecesse, mas por causa da dureza do coração daquelas pessoas, aquilo teve que acontecer. Como muitas vezes, existem tantas coisas que poderiam ser evitadas, tantas decepções, tantas desilusões, tanto sofrimento poderia ser evitado,
mas muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, insistem em não se converter, não se entregar, não nascer de novo. E por isso, existem coisas que acontecem na vida dela que Deus não pode fazer outra coisa a não ser se entristecer como Jesus fez. Amém? Mas na sua infinita misericórdia, houve ali pessoas que foram salvas, como eu creio que o Espírito Santo pode também salvar você agora. Amém? Se você reconhece, se você está aqui e você diz, olha pastor, eu não tenho certeza do que é que eu provoco em Deus quando eu falo, quando eu louvo. Porque muitas vezes eu louvo Ele aqui, eu adoro Ele aqui, mas minhas decisões, minhas atitudes lá fora o entristecem. Então, antes de você louvar, antes de você o adorar, se você quiser, se há essa necessidade, você vai pedir perdão a Deus, você vai dizer para Ele que mais do que palavras, você quer honrar a Ele com a sua vida, com suas escolhas certas, com a sua vida na presença dEle e até o fim, e nunca mais abandonar. Talvez aqui hajam pessoas que vêm, se afastam, vêm e dizem, não, agora eu vou pegar firme, daqui a pouco se afastam de novo. Até quando? Até quando? As suas promessas serão apenas palavras. Até quando as suas palavras serão apenas palavras vazias? Hoje, quem sabe, no dia que Jesus chorou, você possa fazer ele ficar alegre, com uma entrega verdadeira. Amém? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.